Oi, gente! Como vocês estão? Bem-vindos ao novo vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai fazer essa pintura aqui, que é um estudo de um pintor que eu gosto muito, chamado Waterhouse, e essa pintura se chama A Alma da Rosa. Eu utilizei algumas técnicas mistas nessa pintura, como aquarela e giz pastel oleoso, mas ela é principalmente feita com o giz oleoso. Eu usei a aquarela como suporte e vocês vão entender bastante do porquê eu decidi fazer essa escolha dessa junção de materiais específicos. Para começar, obviamente, eu iniciei com o desenho. Eu estou utilizando aqui o papel da Hanemil, o Expression de 300 gramas, e comecei desenhando com o meu grafite normal por cima. Depois de refinar todos os traços do desenho e me sentir satisfeita com o que eu tinha desenhado até então, eu umedeci todo o papel com água limpa, para começar a fazer as primeiras manchas em aquarela. Minha intenção de usar a aquarela nesse processo é para me ajudar a preencher todos os brancos do papel, além de mapear para mim o claro e o escuro presente na pintura. Ou seja, a aquarela ia indicar para mim todo o volume que eu iria colocar com o giz posteriormente. Além de me ajudar com um fundo colorido que traria mais união em todo o giz que seria colocado por cima, porque o giz tem textura, e como eu queria que fosse uma pintura bem acabada, eu decidi dar uma aguada com a aquarela por baixo. Assim a pintura ficaria com um acabamento que eu prefiro, além do que me ajudaria bastante a mapear todas as cores. Como vocês podem ver, eu comecei de forma bem aguada, ou seja, colocando muito mais água do que pigmento no pincel, e fui passando por todo o espaço, porque minha intenção agora é tirar o branco do papel e só então eu começo a construir alguns escuros. Eu mantenho sempre em mente também de que a aquarela ela sempre clareia no papel, então não tem problema porque todas essas cores fortes que a gente vai colocando vão clareando, como vocês puderam ver aí no azul da manga dela. A aquarela que eu tô usando é a aquarela da White Nights, mas eu também uso algumas da Van Gogh. Então eu gosto muito delas duas, elas conversam muito bem entre si, são pigmentos que não se contradizem, digamos assim, eles não têm interferência um no outro, pelo menos até então na minha experiência, tenho gostado bastante de misturar as duas. E achei que ficou um resultado bem satisfatório nesse processo dessa aquarela aqui, que vai ser, né, uma pré-pintura. Agora é o processo que eu começo de fato a construir luz e sombra nessa aquarela para começar a criar forma, né, e tirar essa impressão de chapado do desenho, ou seja, a partir de agora minhas cores são mais pigmentadas e possuem menos água. Meu pincel está menos molhado e mais encharcado apenas com o pigmento. É nesse momento que a gente vai começando a construir volume na aquarela, quando a água diminui e aí a gente começa a colocar os tons mais escuros. Já que na aquarela a gente começa do claro para o escuro, ou seja, a gente preserva os papéis em algumas partes para poder o branco permanecer e se tornar o tom claro, e se tornar o ponto de brilho. E aí a gente vai colocando os escuros ao redor disso. Nessa parte eu comecei a criar um pouco de forma também para as flores, ou seja, preservando o branco, mas colocando as sombras das pétalas por dentro. Ou seja, colocando a tinta de forma mais concentrada também. Durante todo o processo eu fui trabalhando com camadas, e aí o que eu fiz nas flores foi esperar secar um pouco, molhar o pincel apenas com água e ir passando para que o pigmento fosse soltando e eu fosse construindo também esse claro, esse tom mais leve, mais suave, para fazer o jogo do claro e do escuro. E assim se encerrou essa primeira etapa de usar a aquarela na pintura. Como vocês podem ver, eu já adiantei bastante coisa nesse ponto daí com o giz, mas foi só a estrutura principal. Tem muito trabalho de camada a ser feito. Por falta de tempo, essa pintura ficou parada na minha estante até que eu pudesse retomar. Então, nesse processo, o giz já tinha secado, porque o que muita gente não sabe é que giz pastel ele tem um tempo de secagem também. Ele vai endurecendo no papel, ele fica mais difícil da gente conseguir mesclar ele e borrar. Então, você vai adicionando uma nova camada por cima, que foi o que eu fiz aí. É como se eu tivesse remolhado, né, o papel, passado o giz por cima de novo para poder ficar aquela coisa mais mole, mais umedecida e realmente oleosa.
e comecei a construir as camadas com o escuro por cima, já que eu tinha aplicado cores bases, que eram as cores claras do tom de pele dela e do tom do vestido. Eu comecei a construir o volume colocando as cores escuras. No giz pastel, a gente pode fazer tanto do claro para o escuro, quanto do escuro para o claro. Porque como ele é um material maleável, ou seja, a gente mistura ele no papel, na superfície onde a gente está pintando, ele tem uma boa cobertura. Mas isso também vai depender muito da marca de giz pastel que você está usando. A marca que eu estou usando no momento é a marca da Pentel, que é uma marca conhecida por deixar o giz mais sequinho, né? Ele é um giz que vai ressecando mais rápido. E isso pode ser bom, dependendo da técnica e da abordagem que você queira fazer. No meu caso, ele é interessante porque ele me permite construir camadas de forma mais simples. Eu já pintei com o giz oleoso da Mungio e a impressão que eu tive é que ele é melhor para misturar. Ele é mais oleoso, ele é mais cremoso, então ele é mais fácil de misturar. Já o da Pentel, ele é um giz mais sequinho. Essa técnica que vocês estão me vendo usar no momento é uma técnica que eu sempre gosto de passar para os meus alunos, porque muita gente pensa que o giz oleoso ele só pode ser usado em forma de bastão, mas a gente também pode diluí-lo para que fique mais fácil de mesclar e para a gente consiga fazer um esfumado, um efeito de esfumado mais semelhante ao que a gente faz com a tinta óleo pura. E você pode estar fazendo essa técnica utilizando óleo de linhaça ou algum diluente, como solvente para tinta óleo, e colocando um pouco no pincel. Eu prefiro o óleo de linhaça porque ela realmente mantém o aspecto e a textura cremosa do giz, e o solvente ele deixa realmente muito líquido porque ele é muito abrasivo no papel. Então eu prefiro umedecer o giz com o óleo de linhaça. Com a ajuda de um pincel eu pego um pouco do pigmento e passo no papel para fazer técnicas mais delicadas. Uma outra técnica que eu gosto de ensinar é a técnica de usar espátula para construir textura com a pintura em giz óleo. Porque se a gente umedecer o giz, como eu fiz aí, e raspar com a espátula, ele vai sair aquele creminho e a gente vai poder construir textura, assim como a gente faz na tinta óleo também. O giz oleoso, ele faz parte das técnicas oleosas, assim como a tinta óleo. Então, várias abordagens a gente consegue fazer de forma semelhante usando os dois materiais. Algumas tintas a óleo também vêm em formato de barra, como a tinta da Jules Jules, por exemplo, que vem em formato de barra ali mais concentrado e funciona até como um giz pastel. Voltando para a pintura, nesse estágio eu estava começando a construir o volume das folhas no fundo, porque é um fundo muito botânico, tem muita folha, muito verde, e o que eu procurei foi sair um pouco dos tons óbvios, que são os tons de verde puro. Então, em várias partes eu utilizei roxo, utilizei ocre, magenta, amarelo, usei verde água também, turquesa claro e branco, para sempre ir abrindo os tons mais claros. Então, na parte do fundo dessa folhagem, eu escolhi começar do escuro para o claro. Eu apliquei o tom base, um tom de verde base, construí os tons escuros e fui adicionando os tons claros por cima, para poder ficarem mais evidentes e mais brilhosos. E o aspecto das texturas das folhas ficarem mais visíveis também. Essa mesma técnica eu usei nas folhagens das árvores lá de cima e da parte de todos os cipós que tem embaixo, e de alguns cipós que tem embaixo também. Fui construindo o escuro das flores do miolo e depois fui passando uma cor mais clara por cima, para poder a gente ir tendo essa sobreposição de claro sobre escuro para criar essa luz batendo nas pétalas, né? E essas folhas da árvore, como eu falei, procurei sair do óbvio, que é o verde e o marrom, para fazer esse tronco, e usei ocre, usei cinza, magenta, vermelho. Mesma coisa com o telhado, onde eu coloquei esse laranja e esse ocrezinho de base, fui construindo o escuro com essa cor de terra e depois fui abrindo com o mais claro, como vocês vão perceber. Já voltando para as flores, também precisei um pouco da ajuda do pincel, só para fazer um detalhezinho ou outro, e utilizei a espátula para criar textura e fazer elas ficarem com uma aparência de mais cheias, né? Vocês vão ver depois como essa parte ficou texturizada no final. E aí decidi pegar o óleo de linhaça com um pincel um pouco maior para sair dando uma esfumada e integrando mais algumas partes, tanto nela quanto no fundo,
para poder ficar com um aspecto mais de tudo homogêneo. Construir uma pintura, seja em aquarela, seja em óleo, exige que você vá refazendo alguns processos durante a pintura, né? No caso aqui, eu já tinha aplicado o branco para poder colocar a parte mais clara do rosto dela, mas aqui eu tô reaplicando novamente, porque no que a gente vai esfumando, no que a gente vai passando óleo e construindo camadas, às vezes vai se perdendo um pouco do brilho. E eu tentei manter isso bem presente, porque o rosto dela estava muito iluminado, então é necessário a gente sempre ir voltando, reaplicando ali aqueles pontinhos de luz. E para ir finalizando, eu decidi detalhar um pouco mais a parte dos dedos dela, para poder ficar algo mais bem dividido, mas levando em consideração as limitações do giz pastel. Eu particularmente gosto desse efeito mais deflagrado que ele causa, dessa coisa mais inconstante, né? É quase como se fossem pinceladas mais inconstantes. Então a gente pode suavizar um pouco isso usando a linhaça e o pincel, mas eu particularmente gosto bastante desse efeito. E esse foi o resultado final, eu espero que vocês gostem, espero que tenham aprendido algo com esse vídeo. E se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, se inscreve aqui no canal, não esquece de curtir e vai lá conferir no Instagram algumas fotos em qualidade bem legal desse trabalho para poder ver todos os detalhes. Eu também decidi invernizar essa pintura, então eu utilizei o verniz em spray da Acrylex e eu achei que ficou um resultado bem legal, protegeu bastante e ficou bem bonito. Eu achei que é uma pintura que se assemelha bastante à pintura com tinta a óleo, que era o efeito que eu estava desejando. Ele dá um pouco desse brilho e você consegue ver todas as texturas, raspagens. E foi isso, espero que tenham gostado.